Alô, 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 sejam muito bem-vindos. Boa noite. E aí, gente, como é que vocês estão? Estão prontos? Estão preparados? Tomara que você goste. A gente sempre faz um bate-papo aqui. Quem leu pode comentar também. Quem assistiu o filme baseado pode comentar também. Não é uma palestra, tá? Eu tenho as minhas anotações aqui que ajudam a gente a meio que manter o foco do que nós estamos falando. Mas pode comentar, pode perguntar, pode falar o que achou. Pegue a pipoca, pegue lanchinho, pegue o que mais? Pegue o café, pegue o suco. Eu tô com uma coquinha aqui agora. Vocês sabem que quando o livro tem quando o livro é uma edição que tem alguns detalhes que eu quero mostrar pra vocês, quando é aquelas ou edição de luxo, ou tem gravuras impressas, quando tem algo que eu quero mostrar pra vocês, eu boto o livro na câmera. Como esse eu li pelo Kindle, então. E ele é uma edição, e eu ainda li a edição econômica. Então, assim, não tem muito o que mostrar, então a gente vai falar sobre o conteúdo em si, não sobre a aparência. Aí eu botei uma foto dele pra vocês verem qual que é. É dessa da esquerda e a da direita é do filme, a adaptação, a primeira adaptação que eles fizeram sobre o livro. E é a adaptação mais famosa até hoje. E, gente, que filmão, hein? Mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Acredita que a primeira tradução, realmente, eles fizeram essa tradução com o nome A Volta do Parafuso. Porque o nome original é The Turning of the Screw. Que seria literalmente a volta do parafuso. Ou dando a volta no parafuso. E por ter esse problema, tipo, as pessoas não vão entender. Tem uma outra tradução que se chama A Outra Volta no Parafuso. E as pessoas fizeram isso justamente para não ter essa confusão. Sinceramente, eu acho que é uma desculpa muito besta. E para mudar só por isso, tipo, vamos mudar um título de um livro só por causa disso. E eu acho que isso aí é uma questão de você subestimar a inteligência do leitor brasileiro. Porque qualquer pessoa que lesse o livro iria entender de onde é que saiu. Então, tipo, até pela sinopse do livro que você pega, que legal, olha isso. Lê a sinopse e já sabe de cara que não tem nada a ver com parafuso, literalmente. Então, eu acho que isso foi realmente uma escolha muito pobre de tradução só por esse motivo. Mas, como eu disse, vocês vão encontrar esse livro com o nome A Volta do Parafuso e também A Outra Volta do Parafuso. Só que ele não é continuação nenhum do outro. Eles são a mesma história. São só duas traduções de títulos diferentes, ok? Podem comprar sem medo. Existem várias formas de começarmos essa conversa. Nem tudo é o que parece, nem tudo que reluz é ouro, e qualquer ditado semelhante pode ser usado. Mas a pergunta de hoje é: o que é necessário para se dar mais uma volta no parafuso? Uma das respostas para essa pergunta ela é dada logo no início do livro. Tem algumas pessoas reunidas num casarão lindo, aqueles casarões vitorianos, né, de época. Porque a história ela se passa lá em 1800 e pouco. E eles estão contando causos de assombração, tipo a nossa noite do pijama que a gente faz aqui. Aí, um deles comenta que uma das coisas que fazem com que a situação fique ainda mais assustadora se tratando sobre assombrações é quando envolve crianças. Porque daí tem aquele jogo da inocência com a maldade. É meio que aquele 8 ou 80, sabe? Você tem como se fosse o símbolo da pureza, da ingenuidade, da bondade, que seria a criança, com o puro mal, que é o símbolo mais puro do mal, que é a assombração, que é... Entende? Por isso que, tipo, pra eles, o que faz o parafuso dar mais uma volta, que seria mais ou menos um ditado parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, que foi a gota que faltava. Tipo, essa foi a última gota. Tipo, isso que a gente, sabe? Era o que faltava pra essa situação ficar ainda pior. É meio que esse termo que ele quis dizer. Aí esse cara pega e fala: vocês acham então que criança deixa a história mais assustadora? E todo mundo concorda. Não, com certeza, crianças deixam mais assustadora. E entra outro personagem e ele fala assim: se vocês acham que uma criança faz dar a volta no parafuso,
o que me dizem de duas? Todo mundo automaticamente se interessa pela história e a narração passa para a governanta que vive toda a trama. Então passa a ser uma contação de história em primeira pessoa, que ele lê o relato dessa governanta. Então é muito interessante, porque ele começa contando essa história lá desse pessoal fazendo uma contação de histórias e do nada passa para a narração em primeira pessoa do relato da governanta que viveu todo o acontecimento. E é muito interessante que a gente esteja fazendo o Clube do Livro sobre esse livro nessa época, porque a contação de histórias que acontece nessa noite que eu tava falando pra vocês, que os amigos se reúnem e tal, é numa festa de véspera de Natal. Então é meio que ali na mesma época, né? Na série, eles adaptaram pra ser... Na série que eu tô falando da Netflix, eles adaptaram pra ser num jantar de ensaio de casamento de uma das personagens. Então, que coincidência, né? Não é mesmo? Olha que incrível. Sério, eu não lembrava que era nessa época. Daí eu li de novo e falei, nossa, cara, aí ó, fechou, viu? Eu vou fazer uma pequena sinopse aqui pra vocês, só pra gente seguir com a conversa. Mas é bem interessante que a série, eles fizeram muita coisa parecida com o que acontece no livro. E ele pegou também partes de filmes clássicos, tipo esse em preto e branco, e colocou na série. Só que ele foi mudando certos pontos e acrescentando outros que deixou a história muito mais rica. E em vez de ser véspera de Natal, é aquele ensaio de noivado, né? Então eu vou pular essa parte sobre esse grupo que tá fazendo as festividades, porque realmente nenhuma identidade ali muito marcante de qualquer personagem revelada. Tem uma versão que fala que o nome do cara que conta, que lê a história para as outras pessoas se chama Douglas, mas ele não tem participação, as outras pessoas não parecem ter participação nenhuma. Então, na verdade, aquilo ali é só realmente uma introdução ao grupo que tá fazendo contação de história, e daí a história passa para a história principal da governanta. Então eu vou começar a sinopse da parte quando começa o relato da governanta. Uma jovem recém-chegada do interior fica sabendo sobre uma vaga de emprego para cuidar de 2 crianças. O pagamento é ótimo e as funções exigidas se enquadram nas habilidades da moça. Ela logo marca uma entrevista com o contratante e, chegando no seu escritório, percebe que este é um homem milionário, bonito e bem educado. Ela fica encantada com todo o charme e ainda mais quando ouve o resto das condições do emprego. O empresário diz que a moça deverá cuidar de seus sobrinhos na casa de campo da família, que fica no interior de Essex. Ela viverá com luxo, vários empregados e recursos à sua disposição. As únicas condições para a vaga são ir morar com as crianças na mansão e jamais incomodar o tio delas com qualquer assunto que não seja de grave urgência. Eu vou ir comentando um pouquinho da diferença da série pro livro, porque acabou que não vai dar muito tempo para falar sobre a série, porque a série é muito rica em detalhe, então acho que a gente vai ter que deixar para falar só sobre os detalhes da série numa outra oportunidade. Mas eu vou ir comentando um pouquinho sobre as duas coisas, meio que fazendo um paralelo, pra pelo menos não ficar sem falar totalmente da série, tá? Então, nessa parte, uma das diferenças que eu vi bastante da série e pro livro é que, assim, eles deram uma atualizada, porque na verdade essa história ela foi publicada em 1898, né? Então, poxa, foi a era vitoriana. Então, era todos certos padrões. Eles fizeram a série ser um pouco mais antiga do que o nosso tempo hoje, não se passa em 2020, mas ela também não se passa na era vitoriana. Por causa disso, eles deram uma atualizada em vários pontos, e um ponto foi realmente da protagonista, a governanta. Ela é uma pessoa, no livro, ela nunca trabalhou,
Ela é uma pessoa que veio do interior, ela não tem formação nenhuma, ela, né, esse é o primeiro trabalho que ela vai fazer, ela não tem experiência. Então, quando ela chega lá no escritório e o cara fala, ó, tu vai cuidar de tudo, e eu não quero nem saber. Ela chega a ficar assustada, porque o cara vai entregar na mão dela um casarão com outro empregado, com 2 crianças, e ela pode, com todo o recurso que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, contanto que não enche o saco dele. Porque ele não quer nem saber falar, nem quer ouvir falar das crianças. E ela fala, mas não tenho muita experiência, não sei o quê. Mas o cara simplesmente ele tá tentando se livrar de um problema ali. Sabe, no livro, nitidamente. Então, ela é meio que encantada, apesar dela estar com aquele medo, ela é meio que encantada pelo cara ali, porque ele é muito charmoso, ele é muito galante, dá pra ver, assim, que ela fica toda arrebatada por ele, e meio que por isso que ela aceita o emprego. Não só, também, claro, pela perspectiva de morar numa mansão com vários recursos. Na série, ela tem formação, ela é uma pessoa com experiência, ela já trabalhava com criança e ela ama trabalhar com criança. Então você vê que eles deram uma atualizada ali. E na série, eles não fizeram a mulher ser arrebatada pelo cara. Ela era uma profissional numa entrevista de emprego. Então eles deram essa polida nesse aspecto, né? E também que pra série, esse aspecto da mulher ser facilmente arrebatada, ela não vai fazer diferença nenhuma pra história. No livro faz toda a diferença. Daqui a pouco vocês vão saber o porquê. Faz muita diferença ela poder ser facilmente arrebatada por qualquer cara. E na série isso não fez diferença nenhuma pro plot. E até porque a gente percebe qual que é a orientação sexual ali da mulher, né? Então essa é uma das primeiras diferenças que rolam da série pro livro. E essa história, ela é de longe uma das mais subjetivas que eu já li. A quantidade de interpretação que a gente pode dar pra ela, diferentes interpretações, é muito grande. Em vários aspectos. Eu vou listar eles daqui a pouco pra vocês, a gente vai ir por cada um deles. Por isso que ficou tão grande esse clube. E a quantidade de coisas do pode ser, pode não ser, será que é isso, será que não é isso, é tanta que pode chegar a irritar alguns leitores que não estão acostumados ou que não gostam de histórias mais diretas. Que a narração é mais crua, principalmente que a narração... Leitores que costumam... Jesus... Leitores que estão acostumados com narração em terceira pessoa, eles provavelmente vão se sentir meio incomodados com esse tipo de narrativa, porque terceira pessoa, ele tem o costume de falar fulana fez tal coisa, ciclana fez tal coisa. Tem um pouco desse aspecto de ser mais direto. Geralmente, quando é primeira pessoa, divaga muito nos pensamentos, nas sensações e tal. Então, talvez os leitores de primeira pessoa fiquem mais acostumados, né? Não se irritem tanto com a volta do parafuso. Mas, assim, é um grande talvez. Porque, como eu disse, é uma história muito subjetiva, pode acabar estressando muita gente. Mas, assim, ó, pra mim não foi um problema nenhum. Porque realmente não é uma característica que me incomode, sabe? Esse termo, dar a volta no parafuso, era muito usado antigamente, principalmente na época em que foi feito o livro. Mas ele não é tão usado mais hoje em dia. Hoje em dia, uma expressão mais aproximada americana que tem é the turning point, que é o ponto de virada, ou seria, para nós brasileiros, seria a última gota. Ou também o ponto de virada, mas geralmente as pessoas no Brasil usam a última gota, né? Ou foi a gota d'água. O pessoal fala, nossa, foi a gota d'água. E isso significa, todas essas frases significam acrescentar uma dificuldade, acrescentar dificuldade numa situação que já era difícil. Ou é literalmente aquela gota d'água que faltava para que o copo virasse. Nossa, já tava difícil. Daí agora deram mais uma volta no parafuso. Que assim, ó, sabe quando falo, nossa, apertaram a porca? Tipo isso aqui, tipo porca, aquelas do parafuso mesmo.
É meio que isso que significa. A Volta do Parafuso, ela é uma história dentro de uma história. Que é quando uma personagem está fazendo uma contação de uma história para outros personagens. E vocês sabem como uma contação de história ela consegue acrescentar todo um tom diferente para a trama, dependendo de quem está contando e dependendo de quem está ouvindo também. Porque o ouvinte tem uma participação crucial na hora da contação de história, porque é ele que vai reproduzir toda a história na cabeça dele e depois vai passar adiante. Então, olha quantos agentes de mudança a gente tem aí. A gente tem a pessoa ouvindo a história pela primeira vez, a pessoa reproduzindo a história para outra pessoa que já vai com alterações, e a pessoa que está recebendo essa história, ela vai entender de um jeito. No caso desse cara aqui, ele não mudou as palavras da mulher porque ele estava lendo o relato dela, então ele não contou com as próprias palavras. Mas o agente de mudança aqui somos nós mesmos, porque nós estamos lendo o relato dessa pessoa como se fosse uma contação de histórias pra gente, e a partir disso a gente pode tirar nossas conclusões, que assim, a gente podem ser muitas. Vocês vão ver daqui a pouquinho quantas podem ser. Eu falo muito em narração em terceira, primeira pessoa, mas pode ser que tem pessoas que não saibam o que é. Então, assim, ó, pra quem não sabe, narração em primeira pessoa é quando a história é contada por quem tá vivendo a história. Eles falam, eu fui pra tal lugar, eu falei tal coisa, eu vi tal coisa, eu penso tal coisa. Então, tipo, é tudo pela perspectiva de quem tá contando a história. E ele nunca vai te contar um fato que ele não sabe. Por exemplo, eu não posso contar o que a Maria fez na casa dela porque eu não tava lá e a Maria não me contou. Em terceira pessoa é quando o narrador tá contando a história de outra pessoa. Ela fez isso, ele fez aquilo, então ele pensou aquilo, ela pensou aquilo. E dentro dessa modalidade, o narrador ele pode ser o narrador personagem que tá contando algo sobre outra pessoa. Por exemplo, se eu estou contando... eu existo dentro da história, mas eu estou contando ela de uma perspectiva geral. Tipo, estou repassando uma história pra você. Entende? Eu sei todos os aspectos dela porque eu estou repassando uma história pra você. Porém, eu era um personagem dela. Ou quando o narrador dá opinião. Quando o narrador dialoga com o leitor, que é quando, por exemplo, o narrador tá contando a história da Maria. Ele tá lá narrando a história da Maria e do nada ele fala, nossa, você viu isso que ela fez? Tipo, ele tá dialogando isso com você. Então é um narrador personagem. Ou ele pode ser um narrador que não existe, que é aquele onisciente, onipotente, que é só uma voz, tipo assim, uma entidade que tá contando uma história. Esse é o narrador mais comum, esse é o tipo de narrador mais comum, que ele conta algo e ele não interfere na história e ele simplesmente não existe. É simplesmente uma voz do além contando a história. Essa é a diferença básica entre narrador de primeira pessoa e terceira pessoa. No caso dessa história, ele tá em primeira pessoa, que é ela que tá contando a própria história. E por que eu tô falando isso? Porque escolher o tipo de narrador é muito importante pra história. Muito. Porque isso tem o poder de mudar toda a perspectiva dela. Por exemplo, se eu, Laís, contar uma história pra vocês, eu posso tá dando a minha versão dos fatos. Tirando algo, colocando outra coisa, interpretando as coisas de uma forma mais pessoal. Então, todo o teor da trama e das personagens, ele vai mudar porque ele vai se adaptar ao que eu entendi. Agora, se eu fosse uma entidade aqui, se eu perdesse toda a minha personalidade, toda a minha identidade e tudo virasse apenas, tipo assim, se eu virasse apenas uma voz contando algo, sem colocar a minha perspectiva, vocês teriam a visão mais fiel possível dos fatos. Aí eu viraria, tipo, um narrador em terceira pessoa. Entende? E pra vocês terem uma ideia de como isso pode alterar uma história, eu vou usar como exemplo o livro Lolita, do Nabokov. Ele é contado todo em primeira pessoa pelo protagonista.
Então, assim, ó, tudo é narrado pela perspectiva dele. O que ele acha que cada coisa significa, o que ele tá vendo, tudo que ele não vê, o que ninguém conta pra ele, o que não é o que ele tá sentindo, ele não sabe. Toda a perspectiva de outras pessoas da história simplesmente é deixada de lado. E isso é perigoso demais, porque no caso do em Lolita, ele tá narrando o caso que ele tá tendo com uma criança. Ele narra um abuso que dura anos e anos. Você tá vendo a história de pedofilia sobre a visão do pedófilo. Entende como isso é perigoso? Ele é um narrador não confiável, porque obviamente ele vai dar a versão dele, pela visão dele. E pela visão dele, a impressão é que a menina quer aquilo. Que ela tá seduzindo ele, que ela é a vilã. E o cara, assim, o personagem, ele é tão convincente, mas tão convincente nisso, que infelizmente tem leitores que defendem ele até hoje, que defendem que esse pedófilo é uma vítima. Então, assim, isso não é uma falha do livro, pelo contrário. Isso mostra o quanto o Nabokov conseguiu criar um narrador personagem que... um narrador personagem não, um personagem em primeira pessoa que narra, que ele criou tão bem que esse livro virou um clássico estudado até hoje pelas faculdades de literatura. E, na verdade, eu falo bastante sobre o livro Lolita e outras perspectivas lá no YouTube, exclamação YouTube, tem um vídeo lá, já é meio antiguinho do canal, mas tá bem interessante. Mas é meio que eu tô usando ele só pra te mostrarem pra vocês o quanto que a escolha de pessoa, de narração, né, de estilo de escrita, tudo faz muita diferença na hora de criar uma história. É aquela coisa, a arte imita a vida, então é muito... E a vida imita a arte também, então assim, pode ser que isso tenha inspirado pessoas a fazerem esse tipo de coisa. Não a pedofilia em si, porque se a pessoa é ela, vai ser, não importa se você incentivar ela ou não. Mas eu digo manter um diário, sabe? E no caso do Lolita, o cara ser o narrador faz com que toda a perspectiva da menina ficasse de fora. A gente não sabe como ela se sente de verdade, a gente não sabe o que ela pensa, a gente não sabe nada sobre ela. Toda a visão que a gente tem dela é a versão que o cara dá pra gente, que não é confiável. Então, assim, a gente nunca vai saber como que ela era de verdade, quem era a Lolita. Quem era essa menina? A gente só tem a versão dele, entende? E isso é perigoso demais. A gente jamais vai saber quem que era a Lolita de verdade. Eu vou chamar as temporadas da série da Netflix só de Mansão Hill e Mansão Bly, tá? Porque... pra poupar tempo, porque, né, o nome é meio grandinho. A Mansão Hill, ela foi baseada no livro A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. A gente fez o Clube do Livro, tem também lá no YouTube, exclamação YouTube. E esse primeiro livro, A Assombração da Casa da Colina, ele descreve a casa da colina como ela era totalmente assustadora. Na hora que a personagem principal, ela virou na curva da estrada de chão ali e se deparou a primeira vez com a mansão da colina, ela ficou horrorizada. E por um lado, ela sentia sim uma leve atração pela casa, como se a casa estivesse chamando ela, mas a maioria do que ela sentiu era só pavor e um incômodo muito grande. Como se a casa fosse engolir ela. Como se a casa estivesse viva e fosse um organismo, um monstro, né? A casa seria a própria entidade. Já no caso da Mansão Bly, eles usaram o livro A Volta do Parafuso, que traz exatamente a sensação contrária. Quando a personagem chega na propriedade, ela fica encantadíssima. Ela se encanta com o ar puro, com as cores, a sensação de aconchego.
e é como um sonho na vida real. E não só a casa, né? Mas todos ali parecem fazer parte da composição do ambiente. As crianças, elas são muito lindas, muito educadas e recebem a governanta com um comportamento impecável. A senhora Grose também, ela fica com o pezinho atrás ali, porque é aquela desconfiança momentânea, porque ela gosta muito das crianças, então aquela, né? Vou meio que sondar o terreno, mas aos poucos ela se abre com a mulher também. E acabam se tornando amigas. Então, tipo, todo mundo ali é muito receptivo, muito amoroso. Assim, ó, é exatamente isso, Lari. O contraste. Assim, ó, na primeira cena você olha assim. Se você colocar as duas cenas em paralelo, da primeira visão, assim, da noite. Não do dia, mas à noite na Residência Hill. E você bota a chegada da mulher na mansão Bly, é gritante a diferença. Mas à noite na mansão Bly da série, ela me lembrou muito a noite na mansão Hill. Muito. As cores, tudo. Aquele som de vazio. E tem uma frase que eles falam no livro e que eles passaram pra série, passaram pra, acho que todas as adaptações que eu vi tinham essa frase também, que os quartos ficam maiores à noite. E, tipo, é meio que como se o mundo no escuro, ele se expande. Tem muito mais coisa no escuro escondida que você conseguiria ver durante a luz do dia. A interpretação disso no livro é muito legal e eles colocaram isso também nas adaptações, eu achei muito bacana. E às vezes, assim, é uma frase jogada de uma forma muito inocente, mas se você parar pra pensar nela e para pra ver o que aconteceu depois, dá pra entender por que eles falaram aquilo, sabe? Que o diretor da série tá sabendo o que ele tá fazendo, né? Ele pegou duas obras que tem esse contraste, claro, assim, muitas semelhanças em certos aspectos, mas tem esse primeiro contraste aí, ele conseguiu fazer um trabalho impecável, né? Outra diferença entre as duas obras base é a linguagem. A Casa da Colina usa uma linguagem mais direta, contendo floreios, mas mantendo certa crueza durante o relato. A Volta do Parafuso é bem mais sentimental na escolha das palavras, método muito usado para manter a subjetividade da história. A diferença de linguagem delas também é bastante. E assim, a linguagem da Volta do Parafuso, ela beira quase a literatura gótica. Sabe aquela descrição apaixonada sobre tudo, que não necessariamente paixão romântica, mas daquelas que o narrador se entrega para descrever, muito parecida com a linguagem usada em Drácula. A gente também já fez Clube do Livro aqui. Lembra que eu comentei como todos os personagens em Drácula, eles parecem profundamente imersos no sentimento, entregues nas descrições, tanto que para mim chegou a ficar cansativo em certo ponto. Que eu chegava pro personagem e queria falar, cara, por favor, apura. Vamos, cara. Eu já entendi o que você quer dizer. Não precisa descrever com paixão essa cadeira. Então, isso é uma característica muito gritante da literatura gótica, essa paixão da descrição dos pensamentos na fala. E a Volta do Parafuso, ele tem essa característica, mas é claro, não é tão gritante quanto Drácula. Vão sem medo. Eu sei que teve gente que eu indiquei Drácula, leu e falou exatamente a mesma coisa que eu, no sentido de se cansar. Mas a Volta do Parafuso, pelo menos pra mim, não chegou a cansar em momento nenhum. Mas ela tem esse pezinho mais ali a la Drácula, sabe? E essa linguagem ser mais apaixonada, ela ajuda muito na subjetividade. Quanto mais crua e direta a linguagem, mais difícil é pra manter aquela incerteza do leitor. Isso tá acontecendo? Essa personagem, ela está louca? Ela não está? Sabe? Existem fantasmas ali? Não existem? Será que essa mulher... O que é isso? As crianças, elas estão agindo estranho? Ou é também algo da mente estável dessa mulher, sabe? É mais fácil
você manter a narrativa nessa do será que é, será que não é. Tudo parecia um conto de fadas para a governanta. Ela estava vivendo no luxo, com empregados à disposição, tendo que cuidar de 2 crianças adoráveis e inteligentes, mas um pensamento incomodava muito ela. Miles, o menino, havia acabado de ser expulso do internato em que estudava. Ele foi mandado para casa junto com uma carta do diretor que não explicava muito bem o porquê daquilo. Já Flora, a menina, era adorável e também tinha um comportamento impecável. A magia que envolvia a governanta era tanto que ela nem se atrevia a abordar os assuntos ruins com as crianças, com medo de quebrar essa corrente de alegria. Aos poucos, ela se aproxima da senhora Grose e consegue conquistar sua confiança, fazendo dela sua confidente para todas aquelas suspeitas que pairavam em sua mente. Apesar da governanta ficar se martelando com aquela dúvida sobre o menino, do porquê que, se ele é tão, né, se ele é tão comportado, como é que ele foi dispensado no internato, né? Porque o guri era um anjo. E aquilo ficava martelando ela, mas ela não queria trazer à tona, porque ele era tão anjo que ela começou a pensar que aquilo poderia ter sido mal entendido. E toda vez que ela tentava abordar esse assunto com o menino, ele dava uma desconversada e não falava a respeito. Então, assim, ela meio que foi deixando pra lá, como se, tipo, a gente vai esclarecer isso, sabe? Aí, tem algumas adaptações que parece que a passagem de tempo que ela fica na mansão são alguns dias, e daí aquilo ali é suficiente pra acontecer todas as coisas. Mas na série e no livro são meses. Tipo, é muito tempo que ela passa lá e as coisas são bem, tipo, vão conhecendo bem aos pouquinhos. É uma construção ou uma desconstrução da mente ali da personagem bem lenta, que dura meses. E tudo tá indo muito bem, até que a governanta vê uma aparição nos terrenos da mansão. No livro, isso acontece bem como na série. A primeira vez que a governanta vê é bem de longe, quando ela tá voltando de um passeio com as crianças. Ela olha na direção da mansão e lá em cima, numa sacada, no livro até é no alto de uma torre que fica o pombal ali, que as pombas são utilizadas para enviar cartas ainda na época, mas era uma sacadinha também. E é bem como acontece na série, eles só trocaram essa questão da torre do pombal, porque não é mais utilizado na época da série. Mas é bem isso, as crianças estão voltando ali com a governanta olha e vê um cara, um vulto. E que ela fica, e ela vê nitidamente que é alguém ali, que não é uma sombra, é alguém. Então um barulho ali distrai ela e quando ela olha de novo, não tá mais lá. Na segunda vez, ela estava dentro da mansão. Uma das coisas que eu gostei mais no filme clássico, nesse Dos Inocentes, que até na própria série, na série, se eu me lembro bem, ela tá na sala olhando e quando ela olha pra janela, ela vê o vulto do cara pelo lado de fora. Isso acontece no livro também e acontece no filme também. Esse vulto aparece exatamente na mesma sala, do lado de fora, olhando pela janela. Só que no filme é muito interessante, porque eles conseguiram deixar ainda mais assustadora essa parte. No filme, as crianças estão brincando de pique-esconde. E é a vez da governanta se esconder. A governanta achou as crianças e uma sequência de cena que também é assustadora, mas a governanta vai se esconder. E daí a governanta vai justamente nessa sala e fica atrás da cortina. E a janelona é uma janelona que é vai do corpo inteiro da mulher. Então o jogo de luzes que eles fazem nesse filme e o foco dramático é muito legal. Porque dá pra ver exatamente assim, a expressão dela, a expressão dele, e aquele vulto chegando atrás, e ela ali, tipo assim, esperando pra ver se as crianças vão encontrar ela ou não. Aí você fica naquela expectativa, moça, tem alguma coisa atrás de tu, moça, o que tá acontecendo?
Então, pra mim, deu aquela pitada do tipo... Ela estava ali brincando, se divertindo, e quando viu que tinha algo errado, pô. E... Nossa, o jogo de luzes fez essas cenas do filme inteiro ficar fantástica. Deu um drama, sabe? Mas, no geral, é a mesma coisa. Tipo, a primeira aparição lá fora, a segunda aparição, ela tava dentro de casa e olha pra janela e ele tá lá. E ela realmente sai atrás do cara. Ela tem esse ímpeto de salvadora das crianças, né? Em todas as adaptações, e no livro também. Ela tem esse ímpeto, então na hora que ela vê esse cara perto, ela se assusta, mas ela não acha que é uma assombração, ela acha que é um cara lá fora. Então ela se assusta e quando o reflexo sai e vai embora, ela fica, nossa, o que é isso? O cara tá aqui, e pega e sai e vai atrás, sabe? Então, em primeiro momento ela não acha que é uma assombração. Aí, ela fica remoendo essas visões e ela fica um tempo se perguntando todo tipo de pergunta. Até que ela junta coragem para falar com a senhora Grosse sobre algumas suspeitas em particular. Primeiro, ela chega falando para a senhora Grosse: você me apresentou a todo mundo que trabalha aqui? Eu achei que eu tivesse conhecido todo mundo. E daí a mulher fala: sim, você conheceu, não tem mais ninguém. E dela: não, mas eu vi um cara assim, assim, assado e... e era um cara, e eu vi ele nitidamente. E daí, pela descrição que ela deu pra mulher, pra senhora Grosse, a senhora Grosse já fala: não, mas essa descrição que você tá falando é do Peter Quint. E dela: isso, então você conhece esse cara. Então, né, você tava me mentindo. E daí a mulher fala: não, mas ele não mora realmente mais aqui, ele morreu. Aí que a mulher, que a governanta, fica totalmente horrorizada e percebe que ela não está lidando ali com um ladrão, um mau caráter, ela está lidando com assombrações. Então ela tá com essas suspeitas e depois que ela conversa sobre isso com a senhora Grosse, ela enfim junta mais coragem e conta várias das suspeitas que ela tá tendo de que talvez seja assombrações, de que tem alguma coisa errada ali, né, que tem algo acontecendo, e a partir daí elas começam a ficar mais próximas umas das outras, elas até se tornam confidentes. Só que esse é um dos pontos que a série pegou muito bem no livro. Chega a assustar. Essa relação das duas deixa muita coisa no ar, porque fica suspeita. A senhora Grosse sabia que tinha algo errado com as crianças? Ou que tinha aparições na casa, mas ela se recusava a aceitar? Ou era tipo assim, realmente ela não via nada e a governanta tava maluca? Na série, dá pra ver que a senhora Grosse, ela se nega a ver qualquer coisa. E ela é uma negação ambulante, né? Quem viu até o final sabe por quê. Então, essas características únicas de cada personagem foram transportadas para a série de uma forma incrível. Tem muito essa negação no livro, só que uma das coisas que tem a mais no livro é que, além dessa negação da personagem em acreditar de verdade na governanta, a senhora Grosse também sempre deixa no ar de que se ela acha ou não que a mulher tá ficando louca. Uma coisa é você não acreditar, outra coisa é você começar a achar que a pessoa tá louca. E tipo assim, ó, você meio que só deixa a pessoa falar e concorda com o que ela tá falando só pra que ela não, sei lá, fique histérica. Tipo isso. Tipo assim, não se discute com louco. O livro deixa muito isso no ar. Não vi nada no livro da série, mas parece que já vi essa história antes. Provavelmente sim, porque essa história foi adaptada e readaptada várias vezes. Mas aí que tá. Ela não é culpa dela que ela virou, entre aspas, um clichê. Ela deu origem a muitas coisas, né? Mas aí que tá. Nem todo clichê é ruim. Quando ele é utilizado de maneira preguiçosa, sim. Mas quando eles pegam e reinventam ou pegam, dão algum ponto novo aí, alguma interpretação diferente... É tipo, estereótipos podem funcionar dependendo do que você tá tentando fazer, né? Tudo depende do que a pessoa tá tentando fazer realmente com a história, né? Anota aí, Vim.
Para apavorar ainda mais a pobre governanta, mais um fantasma aparece. Dessa vez é uma moça. Esta aparece ao redor de Flora, como uma espécie de sombra que se deixa ser vista de vez em quando. A expressão dessa fantasma é diferente do homem. Ela parece profundamente triste e talvez até horrorizada. Confessando seus medos para a Sra. Grose, a governanta descobre que esses dois fantasmas eram antigos funcionários da casa. A fantasma é a senhorita Jessel, antiga governanta, e o homem é Peter Quint, uma espécie de faz-tudo na propriedade. A Sra. Grose fica horrorizada com os relatos da governanta, mas, de novo, nós não sabemos se é encenação ou realidade, e chega da agonia essa história de quanto essa história deixa as coisas no ar. Ela tá vendo, é coisa da cabeça dela, a senhora Grose sabe, não sabe. As crianças conseguem ver ou não conseguem? As crianças estão fingindo ou as crianças são os diabo mesmo? E a protagonista, ela não confronta as crianças sobre se elas conseguem ver os fantasmas ou não, porque ela tem muito medo de marcar elas para sempre, de traumatizar elas de alguma forma. Até parece que se ela verbalizasse tudo, ela faria com que fosse real. Enquanto ela mantivesse só para si, ela poderia manter toda aquela magia, a vida boa acontecendo. E a quantidade de conclusões que o leitor pode tirar é muito grande. Eu fiz altas teorias, não concluí absolutamente nenhuma. E assim, em relação a todos os personagens, ninguém ali tá fora de suspeita. Eu vejo gente morta. Então, Mi, se eu te falar que os outros também têm o seu pezinho na volta do parafuso? Ah, não, essa frase é do Sexto Sentido. Mas os outros também têm. Mulher também tem o estereótipo de ser considerada histérica, então as pessoas ao redor devem pensar isso dela. Esse é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco também. Ambos filmes maravilhosos, o Sexto Sentido e os outros. Fantásticos. Até os outros eu tenho que reassistir, porque é muito bom. Então, assim, as crianças, elas são as mais suspeitas. Porque, seguinte... 4 opções gritantes em relação a elas. E, gente, são 4 opções só que eu achei. E só relacionadas às crianças, sem tirar as outras características. Primeiro, elas não estão vendo nada e não são influenciadas por nada. E tudo é coisa da cabeça da governanta. Segunda opção, elas não estão vendo, mas são influenciadas pelos fantasmas, o que faz com que suas ações mudem drasticamente e as coloquem em perigo de possessão, como a governanta acredita. Terceira opção, elas conseguem ver e conversar com as aparições, mas não são tão influenciadas assim. Elas não correm perigo. Na verdade, elas estão trabalhando junto com os fantasmas para infernizar os moradores e principalmente a governanta. E quarta opção, elas conseguem ver, conversar e são influenciadas pelos fantasmas. Elas estão sendo enganadas pelas aparições que, na verdade, querem possuir os seus corpos ou matá-las no final. Isso só sobre as crianças, tá, gente? Tu viu quantas opções do que pode estar acontecendo? E tem uma cena que tem no livro e acontece no filme também. Uma coisa que sempre fiquei com a pulguinha atrás da orelha quando eu vi a série, eu pensando assim, por exemplo, a série ela não tem essa dualidade. A gente não tem até certo ponto, né? Por exemplo, a gente não sabe até que ponto a mulher tá imaginando nas coisas na série ou ela tá vendo ou não. Mas a série ela é bem mais direta porque ela mostra crianças conversando com os fantasmas, ela mostra, sabe, a série responde as coisas. Ela dá as respostas. No livro, ele não dá. E o que acontece? Tem uma sacada muito grande numa parte específica
Eu ficava com a pulga atrás da orelha. Eu falei, tá, mas como é que essa mulher... Como é que essa mulher, a governanta, ela deu a descrição tão perfeita do fantasma que ela viu e acertou exatamente que era o Peter Quint, se ela não conhecia ele? Como é que isso pode ser coisa da cabeça dela? Só que aí eu lembrei que antes do episódio da janela, que foi a primeira vez que ela deu forma pro personagem, realmente o rosto, porque lá quando ela viu lá fora na torre, ela viu um cara, mas ela tava longe demais pra conseguir dar forma pra ele. E rosto e tal. Na janela, ela viu a um palmo da cara dela. E ela viu exatamente o Peter Quint. Aí eu lembrei que exatamente antes dessa cena, ela tava no sótão mexendo nas coisas. E ela viu uma foto do cara nas coisas da senhora Jessel. A governanta, ela não confronta as crianças. Ela tem muito medo de confrontar as crianças sobre esses assuntos, né? Ela não confronta, chega ao ponto de me irritar. Deu vontade de sacudir a mulher e falar, vai lá e confronta as crianças, pergunta, faz, né? Pergunta essas coisas. E assim, mas assim, o que talvez justifique um pouco dessas ações, dessa postura dela, dessa forma de pensar a governanta, é que ela é filha de um pároco. Então ela vem de uma cidadezinha do interior e de uma família que é super religiosa, bem conservadora, né? E ela não tem, no livro, assim, ela não tem experiência nenhuma, nem romântica, nem profissional, nem sexual, nem de vida. É a primeira vez que ela sai da casa dela, sai da aba dos pais para trabalhar, e aí, né, vai trabalhar com todas as responsabilidades que ela vai ter ali na mansão Bly. E isso, gente, lá em 1800 e pouco. Então, assim, pode representar uma visão bem antiquada da questão da religião pela época, né? E por ela não ter experiência de vida, ela pode também levar mais ao pé da letra todas as palavras religiosas que são ditas nos sermões do pai dela e tal. E por causa disso, ela pode ficar mais facilmente horrorizada por qualquer coisa relacionada a fantasma, demônio, outros fenômenos. Tanto que tem uma cena que até acontece no filme, que é muito interessante, que as crianças estão recitando poemas. E é muito parecida com o que acontece na série até. A quantidade de coisa que a série pegou desse filme clássico foi algo, hein? Aí tem aí as crianças estão recitando poema e tá a senhora Grose e a governanta escutando esses poemas. A guria vai lá e fala, mimimi, não sei o que, que bonitinho. E o cara começa a falar. Ele tá recitando um poema mais sombrio, com certeza. Fala sobre morte e tal, mas não tem nada muito assim, ó, escrachado. Não tem nada pejorativo. Só que daí quando você olha para as duas mulheres, a fisionomia delas é completamente diferente uma da outra. A senhora Grose, ela sabe, ela é uma pessoa experiente, vivida, ela sabe que aquilo ali é uma representação, que aquilo ali é... Ou ela, tipo assim, ó, por não acreditar que o guri também seja um capetinha, ela tá assim, ó, olhando pro guri, que o guri recitando. Só que se você olha pra mulher, pra governanta, ela tá assim, ó. Ela tá horrorizada. E só porque o guri tá falando sobre morte e senhor da morte e não sei o que. Então, ali você já vê a diferença da perspectiva de duas personagens. Mas de novo, não quer dizer que o guri não esteja fazendo de propósito pra chocar a governanta. Não, tipo assim, ó, ele é inocente. Não, mas é só assim, ó. Isso mostra como a visão da mulher, da governanta, é antiquada e como essa não experiência dela e ela vir dessa família religiosa, extremamente religiosa, pode estar fazendo com que ela seja facilmente influenciada sobre essa questão de assombração, fantasma, demônio. Oi, Adi! Como você tá, Adi? Boa noite. Corre, parceiro, o que houve? Eita, deixa eu voltar que perdi coisa. Será que ela não pergunta com medo de ser demitida? Nós vamos chegar daqui a pouquinho nesse assunto. É uma ideia que me passou pela cabeça também do tipo, será que ela tá nervosa pra ela não ter experiência e tal?
Mas depois a gente percebe que não. Que não foi por causa disso. Ela... Se fosse por causa disso, ela não iria querer contatar o tio de forma alguma. E ela quer muito contatar o tio. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Que diabo é o pai dela? É um pároco. Na verdade, são tipo padres que são donos, entre aspas, de paróquias, igrejas. Igrejas pequenininhas, em vilas pequenininhas, assim. Paróquias pequenininhas, né? Tipo, é o pároco daquela vila, sabe? Pelo menos nós viemos aqui sabendo que ia ter spoiler e tem a opção de não vir, ou só deixar no Lucky. Já eu não tenho a opção de sair de casa e me abster da minha mãe que continua pitando spoiler. Porra, Luiz, não tem como botar a mãe aí. Aí é osso. Aí é foda, né? Spoiler ao vivo não tem muito o que fazer. Mas será que a doida não tava ouvindo coisa? Olha, se ela tá ouvindo exatamente a mesma coisa que nós, telespectadores, estávamos ouvindo, era um poema mórbido, mas era um poema muito bonito, muito bem recitado, na real. E se, ó, e pela cara da governanta, ela tava tipo assim... A governanta tava assim, ai, que coisa mais linda, ai, que fofinho. E a mulher tava assim, ó, olhando pro guri. Sabe? Existe a interpretação de que uma das grandes questões que envolve a governanta é a frustração sexual ou até romântica. Num primeiro momento, pode não parecer que exista qualquer conotação sexual na trama, mas olhando mais a fundo, percebemos que sempre que a moça se sente pressionada pelos acontecimentos, ela insiste em tentar escrever para chamar o tio das crianças. Toda vez que ela fala sobre isso com a senhora Grosse, a empregada fica espantada e diz: não há necessidade, não vamos incomodar ele com esses assuntos. A descrição que a governanta dá para o Sr. Bly, ela é bem insinuante. Lembra quando eu falei que a entrevista do emprego lá dela, ela deixa bem claro ali, né, em algumas palavras, algumas entrelinhas de que ela sim foi arrebatada pelo cara durante a entrevista. Dá pra ver que ela foi atraída por ele. E ela também pode ter aceitado o trabalho mais para tentar impressionar o cara com as habilidades domésticas e com o trato de crianças, que na época isso eram características decisivas para alguém casar com outra pessoa, casar com mulheres. Então, pode ser que ela tenha escolhido trabalhar por causa disso e não tanto por causa que a vaga era tão boa assim. E toda vez que acontecia qualquer coisa, ela pensava que ela ia querer... ai, não, agora eu tenho que ir lá falar com o cara. Agora eu tenho que escrever pro cara. Agora eu tenho que... Entende? Tipo, tudo era motivo pra ela ir falar com o cara. Se ela tivesse medo de perder o emprego, ela tentaria resolver tudo da maneira dela. Não vou me incomodar o cara, não. O cara falou que não era pra ser incomodado. Imagina se eu chego lá incomodando ele, vou perder meu emprego. Mas tudo que ela fazia, que envolvia as crianças, que envolvia esse caos de assombração e tal, ela já corria pra falar com a senhora Grosso, falando, querendo confirmação. Não, agora a gente pode mandar a carta? Não, agora eu posso ir lá ver ele? Agora, sabe? Isso é meio que, assim, uma tática, entendeu? E os acontecimentos no livro, eles são tão questionáveis que até essa confiança que a senhora Grosse tem na governanta, na protagonista, pode ser falsa. Porque é o seguinte, sabe quando alguém tá visivelmente alterado? Aí você não quer confrontar a pessoa para não gerar mais problema? Exatamente como eu tava falando antes, não discute com o louco. Dá a impressão que essa é a relação das duas por parte da senhora Grosse. Porque a senhora Grosse não acredita na protagonista, mas sabe que ela é a chefe dela agora. E ela, assim, ó, principalmente lá na era vitoriana, tem muito essa questão da hierarquia. Se hoje em dia, dependendo ali do patrão, você não vai abrir a boca, imagina naquela época. Então, ela tratava com todo o respeito do mundo a governanta, né? E ao mesmo tempo não queria que a governanta interferisse ou atrapalhasse na vida das crianças, na felicidade que as crianças viviam ali em Bly. Então, por isso que ela, assim, ó, ela tentava meio que
tampar o sol com a peneira, sabe? Tipo, fazer vista grossa, tipo, ah, não, tá tudo bem. Mas então a gente fica naquela, será que ela realmente não acredita na mulher? Ou será que ela acredita, ela quer acreditar, mas ela não tem prova suficiente? O que será que tá acontecendo? E como eu falei, tudo que acontecia, a governanta falava, não, mas agora eu vou escrever pra ele. Ah, não, mas a partir de agora, não, agora eu tenho que escrever pra ele, vocês entendem? Até que chega um ponto que a empregada vê que ela não vai conseguir impedir a mulher de escrever pro cara, e daí ela então se oferece pra escrever a carta no lugar dela. Tipo assim, ah, não, não se incomode com isso, então eu vou escrever. Só que a governanta fala que ela sabe que a senhora Groser não sabe escrever. Porque, como eu disse, época vitoriana, ela era empregada, passou a vida inteira sendo empregada, ela não sabe ler e escrever. E a governanta confronta ela e fala, tá, mas peraí, você não sabe escrever. E a empregada, tipo, rapidamente, assim, ela tenta emendar falando, ah, eu dito pro funcionário dos Correios e ele vai escrever pra mim. E, assim, ó, visivelmente ela tava querendo impedir aquilo e, pra mim, pareceu que ela não ia nem escrever nada, sabe? Eu tive essa impressão, que ela não ia querer escrever nada e era só mais um, ah, tá bom, pode deixar que eu cuido disso. E daí depois o assunto morria. A empregada pode ser uma pessoa bem cética e mesmo vendo os fantasmas tem uma explicação lógica pra cada um. Ah, e na questão do filme, eles conseguiram abordar isso muito bem, porque mesmo a gente tendo essa pulguinha atrás da orelha pensando, não, a empregada tá se fazendo de louca. A empregada não tá vendo e a empregada tá, tipo assim, não tá acreditando na mulher e ela tá só, tipo, concordando pra não haver discussão. Sabe, tipo assim, ah, não, com certeza, com certeza. E, tipo assim, nossa, essa mulher é louca. Ele dá isso a entender, só que ao mesmo tempo o filme, ele tem algumas cenas em que as próprias crianças, elas soltam certas frases em relação à senhora Grosse, que também faz a gente pensar no seguinte. Elas falam coisas do tipo, ah, quando você não quer ver algo, é só você fingir que você não viu. É o que a senhora Grosse sempre diz. Coisas assim, entendeu? Volta e meia, as crianças soltam frases que a senhora Grosse já falou pra elas. A gente não sabe se é verdade ou não, se ela realmente falou, se as crianças estão dando migué. Mas, e se for? E se a senhora Grosse tá vendo coisas, mas finge que não vê? Não pareceu que foi esse o caso pra mim. Realmente pareceu que a senhora Grosse não via nada. Mas e aí? E se foi? E se ela tá escolhendo não enxergar coisas? Tá vendo, mas não tá vendo ao mesmo tempo? Será que ela ia mandar a carta para outra pessoa? Pois é, não tem como a gente ter certeza, mas eu tive a impressão de que ela não ia nem escrever. Essa foi a impressão que eu tive, a mais forte. Sabe quando a pessoa tenta emendar, tipo, foi pega na mentira e tenta, não, mas aqui eu vou fazer tal. Meio que pareceu isso, sabe? Se a empregada sabe dos fantasmas e tá do lado deles. Outra opção. Olha quantas opções tem. Eu não acho porque a empregada não ganha absolutamente nada com aquilo. Em nenhuma das histórias. Pra mim é provável que ou ela não veja nada ou ela veja e tá ignorando. Pra mim uma dessas duas, assim. Criança falando merda, melhor ignorar, tomara que funcione. É, tipo isso. Pra mim é isso, sabe? Essas crianças estão manipulando o leitor. Pode ser que tudo seja manipulação do leitor. Tipo, manipulação das crianças, que elas estão manipulando. As crianças estão manipulando a governanta, que a governanta está contando a história pra nós e nós estamos sendo manipulados. Sobre a questão da carta, olha só, ainda na questão da confiança, depois que a governanta, enfim, escreve a carta e a coloca no balcão para o motorista levar até os correios, a carta some. A moça fica mais uma vez se perguntando se o jovem Miles teria coragem de roubar a carta para esconder suas malcriações do tio. O menino, depois de confrontado, até confessa que sim, ele roubou a carta e a queimou. Só que assim, aí entra a pergunta. O Miles, ele confessou isso porque ele fez mesmo?
ou porque a governanta tava pressionando ele? Porque na cena, ela pressiona bastante. E será que, tipo, o menino, na verdade, é inocente e se sentiu encurralado e falou: tá, eu peguei a carta. E daí ela pergunta: o que você fez com ela? Eu a queimei. Tipo, ele falou que, eu queimei ela porque se ela me falar, me dá a carta então, eu vou ter que entregar e eu não tenho a carta porque não foi o que eu peguei. Então eu minto que eu queimei. Mas assim, como eu disse, fica muito no ar, porque pode ter sido ele ou não. Só que é o seguinte, lembra que a empregada não queria que a outra incomodasse o tio com nenhum assunto? Talvez pode ter sido até a própria empregada que tenha roubado a carta. Né? Ou o Miles pode ter roubado sim, mas que foi por influência do fantasma. Tipo assim, o que diabos aconteceu de verdade com aquela carta? Olha quanta coisa só com essa carta. Quanta coisa pode ter acontecido. Então você pode dar mod para uma arme, mas apesar disso ela trabalha muito bem. Gente, foco. Foco. Não, sai do K-pop. Você sabe que é tipo quando vocês discutem política, você sai do foco e vão pro... Aí a única que está com foco ainda é a semana. Foco, foco. Aí depois vocês vão estar perguntando coisas que eu já falei. E aí eu vou ter que responder porque eu também não vou lembrar se eu já falei ou não. Me ajudem a me ajudar, entendeu? Durante toda a narração, a governanta se coloca como a guerreira paladina que está tentando salvar as crianças do grande mal. Ela tenta convencer a si mesma, a empregada e as crianças de que somente ela pode salvar a alma dos inocentes. Isso, é claro, é uma interpretação minha. Pode ser que realmente que ela seja essa paladina e que exista esse grande mal, mas assim, leiam com muita atenção. E não é um livro comprido, gente. Como eu disse, é uma novela. Ele é um livro curtinho. E tem pra Kindle, tá? Quem tem o Kindle Unlimited, esse livro sai de graça. É só você ir lá e clicar, quero ler. Ou o da Amazon, se vocês tiverem, é de graça. É só ir lá e te retirar. É muito rápido a leitura. E é bom que vocês leiam com muita atenção, porque assim, cada argumento que ela dá, cada tentativa de convencer as outras pessoas são no mínimo estranhas. E é no mínimo estranha essa devoção dela para coisas como o bem contra o mal. E é por isso que eu acho que aí entra muito essa questão da influência da família dela religiosa. Quem sabe ela escutou a vida inteira sobre essa questão de bem e mal, anjo versus demônio. Será que isso aí de alguma maneira não influenciou ela a achar que ela era a paladina que iria lutar contra o grande mal e daí as crianças são inocentes? Porque segundo segundo os textos religiosos que venham as minhas criancinhas, entendeu? Que elas são os reinos de Deus, que são delas o reino de Deus. Então, assim, pode ter meio que subido da cabeça esses tipos de texto religioso, né? Tipo a fé cega. Eu tô no foco. Obrigado, Luiz. Voltando ao foco. Tem idade para brigar por K-pop, mas não. Graças a Deus. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. É isso. Claro que eu perguntei lá em cima. E as crianças? Elas estão de boas com a situação ou as crianças estão mortas também? Na verdade, é aí que tá. A gente não sabe. Isso no livro, tá? A gente não sabe se as crianças estão sendo influenciadas a cometerem certas diabrices. Elas cometem algumas coisas aqui e ali, mas assim, ó. A uma primeira visão, a uma visão de fora, parece que são coisas diabrinhas que crianças fazem. E são muito de boa, sabe? E
E a maioria, tipo, parece mais uma má interpretação da governanta do que realmente algo que aconteceu. Mas como eu disse, isso é uma interpretação minha, tipo... Então, assim, as crianças podem estar, sim, sendo influenciadas por essas entidades a dar esses passeios noturnos. Por exemplo, o Miles adora fazer passeios noturnos. Pode ser coisa dele, pode ser sim uma entidade que fique pedindo pra ele sair e tentando ali, né, arrebatar o guri e tal. Mas, digamos, se a gente tirar o aspecto ali, o fator assombração da história, as crianças estão felizes, estão brincando. E a única coisa que importuna elas é a governanta. E uma coisa que mostra muito isso é o próprio filme, Os Inocentes. Vocês verem como as crianças estão super de boa até a governanta começar a atazanar elas com isso. Mas como eu disse, isso não tira toda a culpa dos fantasmas, entende? Porque as paradas poderiam estar acontecendo e as crianças não sabendo. Com os fantasmas, as crianças não estarem sabendo. Mas no princípio elas estão de boa. Vocês lembram do motivo da expulsão do Miles? Lembram que ele nunca é revelado de verdade? Aí assim, ó, tem uma teoria. Essa teoria não é minha, ela é de quem estudou a obra, né? Isso não é... Isso, digamos assim, é uma grande interpretação que muita gente tirou e que é estudada até hoje, porque tem muitas coisas que apontam para isso. Em uma das conversas com a senhora Grose, a governanta fica sabendo que a senhorita Jessel e Peter Quint costumavam ter atitudes impróprias pela casa, sem se importar se alguém poderia ver. Nem mesmo a presença das crianças parecia incomodá-los. Segundo a senhora Grose, o casal não tinha pudor e agia mesmo durante a luz do dia. Aqui eles insinuam que as crianças podem ter presenciado ou talvez até tenham participado de atos sexuais do casal. Então tem a possibilidade de pedofilia na história, mas como todo o resto, é tudo muito subjetivo. E aí, nós sabemos como crianças imitam tudo que elas veem os adultos fazendo. Segundo a carta que o diretor do internato... segundo a carta do diretor lá do internato, o Miles, ele não era uma boa influência para as outras crianças. Ele fala na carta que o Miles estava corrompendo elas. Só que esse termo, principalmente naquela época, pode ser que ele estava quebrando regras do internato, porque são internatos que tem bastante regras, né, bem rígidos e tal. Ele pode estar ensinando linguajar pejorativo. Ele pode ser, ó, você corromper, assim, é você influenciar de forma negativa, e era muito utilizado naquela época para esse tipo de coisa também, para simplesmente ele está sendo mal criado e está incentivando as outras crianças a serem também. Pode ser. Mas depois desse depoimento sobre essa possível aí esse possível flagrante das crianças em relação a Jessel e o Peter, dá pra ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que o Miles não tava tentando reproduzir o que ele viu ou viveu com aquelas crianças do internato? Naquelas crianças? Tipo, existem trechos que insinuam até uma interação mais íntima entre a Flora e o Miles, mas é mais pela proximidade deles e pelas conversas. Tipo, nada acontece entre eles de verdade. Tipo assim, como se as crianças, sem ter nenhuma instrução sobre o que é sexo, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, talvez elas tenham tentado imitar, entre elas, os atos que elas viram adultos fazendo. Principalmente porque na época vitoriana, ninguém falava sobre sexo. Porque, querendo ou não, vocês lembram, né, gente? Que a gente tava muito falando sobre isso no próprio Clube do Livro do Drácula. A gente falou muito sobre essa questão do sexo ser um tabu lá e tal, nessa época. E que tinha que ser coisas muito assim, ó, ficar muito nas coisas, nas entrelinhas e tal. Então pode ser que esse livro tenha pego desse aspecto também, né? E
as pessoas naquela época, elas agiam assim. Elas não falavam sobre. De forma nenhuma. Elas não falavam sobre Deus o livre. E, por exemplo, um ato libidinoso não seria propriamente um até sexo. Pode ser que, tipo, sei lá, as pessoas tenham ficado de mão dadas. Num cômodo. Sem serem comprometidas. Eles podem ter se beijado. Sem serem comprometidas. Entende? Então, assim, é muito aberta a interpretação. A essa questão do porquê que ele foi. Na série, eles deixam bem óbvio, né? Do porquê que a criança foi mandada embora. Eles até dão um motivo diferente. A gente não sabe se no livro, a gente não sabe se ele foi mandado para casa porque ele realmente cometeu algum ato lá, ou se foi, por exemplo, mal entendido, ou se ele fez alguma coisa, se foi em relação a coisas sexuais, ou se foi porque ele quebrou regras da escola. A gente realmente não sabe. Mas tem toda essa questão desse peso, desse tabu, falando sobre questões sexuais da época, e principalmente sobre a personagem. A protagonista, a governanta, ela é totalmente frustrada nesse sentido. Ela nunca teve qualquer tipo de experiência, e ela lida com um grande tabu por ser de família bem religiosa, né? Então, vários tipos de pensamento podem surgir na cabeça dela, e ela também, aquilo ali pra ela já é motivo pra ela ficar horrorizada. Se segurou a mão da menina, tinha que ser expulso mesmo. Então, meio que tipo, será que pode ter sido? Pode ter sido. Esse é muito interessante esse livro, porque por mais que... olha quanta coisa a gente falou dele hoje. Né? Olha quantos pontos a gente falou dele hoje. E mesmo assim, se vocês lerem, vocês vão ver quanta coisa escondida tem. Quanta interpretação vocês conseguem tirar sozinhos. Porque eu resumi muitas coisas. Eu peguei bastante coisa, mas eu peguei bastante ponto. Eu não entrei muito em detalhes sobre cada um deles. Orgasmo pra ela é possessão do demônio. Não, é exorcismo, cara. É aquela, tipo assim, gente, que isso? Não, não pode. E uma coisa que eu achei muito interessante no filme, Nos Inocentes, cara, como a atriz conseguiu pegar muito bem a personagem do livro. As expressões, tipo assim, ó, se você fala qualquer coisa pra ela que ela pode achar, nossa, que coisa, ai, desavergonhada, ela já, se você vê na cara dela que é o desconforto, o espanto, sabe? Nossa, ficou muito bom. Esse filme, assim, é um que é a primeira adaptação oficial, digamos, do livro, e eu digo pra todo mundo, é fantástico. Caramba, como as coisas eram diferentes. Nossa, Jim. Toda vez que a gente faz um clube do livro, que seja de um livro que foi lançado, sei lá, há 10 anos atrás, 20, 100 anos atrás, a gente vai vendo a evolução das coisas, sabe? A mudança das coisas. É bem bizarro. E são mudanças que a gente nem percebe, só quando a gente realmente para pra ver o que aconteceu antes, né? Tipo, mas faz muito tempo que foi assim. Não, cara, quando vê faz tipo 5 anos que é assim. Né? Quando vê faz só 10 anos que é assim. Acho engraçado essa coisa de que não podem nem ver sem autorização dos pais. Antigamente, mas no final a pessoa tinha 8, 20 filhos antigamente. Não, mas é que depois que a igreja e que o governo disse ok, que na verdade, por exemplo, se os pais e a igreja disserem ok, você pode fazer qualquer coisa entre 4 paredes, entendeu? Mas até as pessoas que continham o poder de dizer ok, você não podia. O pior é que na época de Roma, a Grécia era mais de boa. Antes das políticas de império tão conservadores, né? Não só a igreja, né? Mas os próprios impérios, principalmente o europeu, foi bem restrito. Continuando. Esse clube do livro ficou gigante e ainda tem mais coisa pra falar e nosso tempo tá acabando. Como eu disse, eu não vou conseguir falar muito da série. Eu dei algumas diferenças e algumas semelhanças aqui, mas eu acho que eu vou me aprofundar mais nela em algum vídeo pro YouTube futuramente, ou lá no Discord mesmo, a gente pode continuar a conversar sobre ela.
Olha só. Tudo que eu falei até agora foi mais as interpretações possíveis, né? Só que assim, agora eu vou dar um spoiler gigante do final do livro. Agora é o spoiler. Tipo, agora é o senhor spoiler. Não é plot twist, mas é o spoiler. Ok? Então, quem não quiser ouvir, muta a live por uns 2 minutos. Ok? É que esse spoiler realmente é bem necessário pra conversa, pra fechar a conversa aqui. Vamos mutar, pessoal. Ó, quem não quiser ouvir o spoiler, muta que eu peço pra alguém mandar um emote pra lá e mandar um emote específico. E daí depois vocês desmutam. Ó. No final, a governanta deixa a empregada tão apavorada com todas as alegações sobre assombração que esta aceita o conselho, pega a Flora e foge da mansão, levando a criança para a segurança da cidade. Não sabemos se a senhora Grosse fez isso porque ficou com medo da governanta ou porque realmente acreditou no perigo iminente. Já a governanta permanece na casa com Miles, com a intenção de fazer ele confessar que pode ver os fantasmas e de que estava sim sob a influência deles. A moça perturba tanto o rapaz, insistindo e falando sobre horrores e maldições, que o coração do menino não aguenta e para, matando o menino. E aí, temos também mais de uma interpretação. O Miles, ele pode ter morrido porque ele não aguentou toda a pressão da governanta, porque ela realmente faz o discurso assim que chega a assustar o moleque. Ele estava completamente apavorado, ou parecia estar completamente apavorado, e acaba tendo uma parada cardíaca. Ou durante o processo de dispossessão, porque, enfim, ele confessa para a mulher que sim, ele estava vendo o Peter Quint e que. Mas agora, tipo assim, sabe, ele aceita que essa realidade está acontecendo, ele confessa para ela. E nesse processo de dispossessão, o Peter Quint finalmente saiu do corpo dele ou não conseguiu mais exercer essa conexão com o Peter Quint foi quebrada. E o corpo do guri não aguentou e ele acabou morrendo do coração. E é engraçado também porque se a gente for parar pra pensar, a governanta, ela se colocava num altar tão grande de tipo, eu sou a paladina que vai salvar, mas é tão grande essa estima que ela tem por ela, essa sensação de que ela é a salvadora, de que na cabeça dela, se o guri confessasse pra ela de que sim, ele tava vendo o Peter Quint e estava falando com ela, o guri já ia ser absolvido. É esquisito, né? Tipo, e se ele confessasse pra ela? Isso, e tudo bem, agora ela sabe, agora ele sabe que ela sabe, tipo, todo mundo ali está ciente de tudo. Por que que isso faria o guri ser salvo? Então, mais uma vez, entra aquela questão religiosa da guria achar, por exemplo, talvez por influência do pai dela, de que a confissão absolve os pecados, a confissão faz com que eles sejam perdoados, salva a pessoa, algo nesse sentido. Talvez isso faça acreditar que por ela, o guri se confessar pra ela, isso salve a alma dele. Só que mesmo assim, ela não é, digamos, uma figura religiosa, ela é só filha de uma. Então, pra tu ver a estima que ela tem em si mesma, né? Tipo, como se ela fosse a divindade que está ali pra salvar todas as crianças do mal. É que é impossível. Gente, a gente tenta fugir do spoiler, mas é muito possível. É um clube do livro de... É isso, né? Mas eu precisava contar sobre essas coisas com vocês, né? Porque entrar na discussão. Tá, olha só. Esse Os Inocentes, ele é de 1961. E ele foi... O roteiro dele foi do Capote. Do Truman Capote. Aí a mim que adora ele. E realmente, é um que eu falei bastante hoje. Hoje eu indico muito pra vocês. Ele é muito bom, tem todo um foco dramático, jogo de luzes, é excepcional. E foi uma das grandes referências usadas para inspiração para a série da Netflix.
muitas das cenas que até não tem, ou diálogos que não tem no livro, ou que foram adaptados de uma maneira diferente pro filme, a série pegou diretamente do filme. A diferença é que a governanta no livro, ela é simplesmente chamada de governanta ou preceptora, e ela não tem nome no livro. Em momento algum é dado o nome dela, a identidade dessa mulher. E no filme seria muito esquisito a gente não saber o nome dela, né? Eu acho que não seria esquisito demais passar, tipo, o filme inteiro sem ninguém chamar ela pelo nome. E ela se chama Giddens no filme. Ah, você é ele, não ela. Mas é que assim, ó, a gente chama de ela porque é a semana. Ah, e nesse filme tem uma cena, até que eu anotei aqui pra falar sobre vocês, que tipo assim, ela é muito é um detalhe, mas agora que se vocês forem assistir, agora que a gente teve essa discussão sobre a governanta, vocês vão prestar atenção, vocês vão se ligar. E lembra quando eu falei pra ela que a senhorita Giddens, essa governanta, ela sempre tá tentando, tipo, chamar a atenção do cara de algum jeito. Ela não tem contato mais com ele em momento algum, mas ela sempre quer, né, quer ligar, quer mandar carta pra ele, falar com ele, não sei o quê. E quando ela recebe uma carta que vem endereçada do escritório do cara, só que essa carta, na verdade, é um repasse de uma documentação. O cara, no escritório dele, ele recebe a carta do internato, ele não abre porque ele não quer saber, e ele simplesmente repassa pra Mansão Bly. Pra essa aí, pra governanta cuidar da carta, porque ele não quer saber. Então ele recebe e repassa. Só que daí ela, quando chega lá na Mansão Bly, tá com o primeiro endereço que ela vê é o do escritório do cara. Então ela já fica feliz. E ela recebe essa carta junto com a Flora. E a Flora olha pra ela assim e fala: ah, você parece muito feliz com isso, senhorita Giddens. E meio que dá uma risadinha, né? E tipo assim, invisivelmente, a governanta não sabia que ela tinha deixado transparecer o quão feliz ela tava por ter notícias do cara. Aí, tipo, essa cena ali ficou muito, sabe? E como eu disse, a atuação da mulher ficou muito boa, porque ela tá toda. E ela. Tipo assim, sabe? Ah, não, eu não tava tão feliz assim. Entende? Tipo. Teve outras adaptações. Eu vou focar em algumas, porque são muitas, tá, gente? Eu não vou falar de todas, lembrando que tem várias. Eu vou focar de algumas. Essa adaptação aqui se chama Os que Chegam à Noite. E ela é uma adaptação de 1971. E ela tem um plot diferente do livro. E eu acho que é uma das que mais reinventa a história em certos pontos, mas ela consegue manter a essência. E assim, ó, aquela linha principal, sabe? Ela tem os acontecimentos, mas ela, da mesma forma, ela é uma das que mais muda, porque ela é uma das mais fortes. Tem assassinato, tem sexo com bondade, no geral, ela é bem mais pesada, porque ela mostra essas cenas. E foi bem recebido pela crítica. Eu não assisti ainda, mas já tá na minha lista. Falaram que era uma boa adaptação, mas tem bastantes diferenças. Próximo. Vou dar só uma paletinha, sabe? Os Outros. Em 2001 foi lançado um dos filmes de suspense que mais fez sucesso se tratando de histórias inspiradas no livro. Os Outros, de Alejandro Amenábar. Reinventando toda a trama principal, o longa nos apresenta um mistério incrível onde uma mãe tenta proteger seus 2 filhos de um mal invisível. A dúvida sobre a origem desse mal nos persegue do início ao fim, onde temos uma grande revelação. Quem não assistiu ainda, meu Deus do céu, assista esse filme. É fantástico. E é bem aquela pegada do isso é real? As crianças estão fingindo? Elas não estão fingindo? A mulher tá louca? Ela não tá? Dá pra ver? Não dá pra ver? O que tá acontecendo? E com certeza, assim, é uma das que mais se inventou a história, né? Porque até alguém me indicar que esse filme também foi baseado, daí eu parei pra pensar, nossa, cara. Aí eu fui procurar, aí eu fui pesquisar sobre, aí eu comecei a linkar os pontos. Aí eu vi entrevista dos produtores falando que realmente tinha sido uma inspiração. Aí eu falei, pronto. E é um que, se você para realmente pra pensar, faz muito sentido que tenha sido inspirado. Mas ele foi tão reinventado que dá pra enganar, né?
Outra produção que merece destaque é a versão brasileira, dirigida por Walter Lima e estrelada por Virginia Cavendish. O plot é basicamente o mesmo do original, mas assim, ele foi tão bem adaptado e atuado que o filme ganhou prêmios nacionais e internacionais nos festivais de cinema. Realmente vale muito a pena. Eu vi até na... Eu vi na TV isso aqui. Eu lembro que tava passando na TV e eu vi, eu achei, nossa! Muito bom, a atuação da Virginia tá muito boa também, a atuação das crianças tá muito boa. Só que assim, ó, tem uma pegada bem brasileira nesse filme. Como eu disse, o plot, ele é meio que o mesmo, só que a mulher, ela não vai simplesmente para uma casa de campo de uma família rica. Ela vai para uma mansão que fica nos terrenos de uma fazenda de café. E isso é muito uma pegada brasileira, porque nessa época vitoriana ali e tal, um pouco depois, quem é que tinha riqueza? Quem era que poderia ter uma mansão tão grande e maravilhosa assim? Os barões do café? Então foi uma sacada muito boa deles fazerem com que o tio dessa família e dessas crianças, ele seja o grande barão do café, e daí a mulher, na verdade, vai para uma mansão que fica nessa fazenda de café. Achei muito boa a sacada. Essa é a adaptação mais recente, que é de agora 2020. Se chama Os Órfãos aqui no Brasil. E provavelmente a gente vai ver, talvez depois da live, se o pessoal ainda quiser, mas se bem que eu acho que o Edarus foi dormir. Então provavelmente a gente vai ter que deixar para outro dia. Vamos ver quando é que... Esse eu não assisti ainda, eu quero assistir, não tive tempo para ver ainda. Mas me falaram que a base é a mesma, não sei dizer. E ó, lembra que eu falei que a adaptação daquele ditado A Volta do Parafuso agora seria The Turning Point? Então o nome do filme, que é uma adaptação mais moderna, se tornou só The Turning em inglês. Então eles deram essa adaptada, até porque se botasse ali A Volta do Parafuso não ia fazer muito sentido mais, né? E é claro, né, gente, além dessa adaptação de 2020, teve A Maldição da Mansão Bly, que é fantástica. Fantástica. Mas, como eu falei, não vai ter tempo de falar hoje, porque ela é muito detalhada, muito específica. Com seus pontos, pontos muito específicos que eu queria falar pra vocês. Gente, muito obrigado pela companhia. Teve gente aí que ficou do início ao fim, teve gente que chegou aí na metade, teve gente que chegou no final. Muito obrigado. Ok? Bom descanso, muito obrigado pela discussão. Valeu! Boa noite. Valeu!